Show. Muito bem. A ideia, pessoal, então, primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Xanda, sou psicóloga. E a ideia, na verdade, é a gente fazer um bate-papo aqui, a gente poder conversar um pouquinho. E aí eu quero introduzir esse tema aí que é tão importante, tão significativo, que são os desafios, né, das pessoas LGBTs dentro do ambiente de trabalho, tá? Antes de mais nada, eu quero que vocês fiquem super à vontade. Realmente é um bate-papo, é uma troca. A ideia é a gente ter aqui momentos, né, de interação, a gente poder conversar. Se vocês tiverem dúvidas, se algo não ficar claro aí durante a minha fala, vocês podem chamar, podem mandar uma mensagem se não quiserem abrir o microfone, enfim. Fiquem super à vontade, porque a ideia é que vocês saiam daqui, né, com um conhecimento bem legal e não tenham dúvidas. Então, fiquem super à vontade quanto a isso, tá? Fazendo uma breve introdução, eu sempre gosto de fazer uma autodescrição, porque eu acho que é super importante e inclusivo, né? Então, aqui temos uma fotinho minha, como eu já me apresentei. Meu nome é Xanda Angel, eu sou, então, uma mulher cis lésbica. Eu tenho aí, né, o meu tom de pele é um tom de pele branco, eu tenho cabelos pretos, compridos, e olhos cor de mel. Em relação à minha vestimenta, então, hoje eu tô com uma blusa preta, tá? Tô com uma calça azul aqui, enfim, mas predominantemente que é o que aparece para vocês é uma blusa preta. Meu cenário aqui no fundo não tem nada, tem só uma parede branca, que eu me posicionei aqui para ficar centralizada para a parede. Como eu comentei para vocês, então a minha formação ela é psicologia, mas eu tenho uma série de outras formações. Eu sou especialista dentro da área de psicologia afirmativa, eu tenho uma pós-graduação dentro da área de psicologia organizacional e eu estou fazendo também um MBA dentro da parte de gestão de pessoas. Eu sou natural aqui de Porto Alegre, então nascida e criada aqui. E falando um pouco da minha vida pessoal, eu sou mãe de pet, né? Eu tenho um cachorro, o nome dele é Caio, né? Meu companheiro aí de vida, muito, muito amado, mas também tenho mais outros dois animais, dois cachorros também que não residem comigo, mas que também são meus companheiros aí. E eu sou um amante aí de um bom café, adoro conhecer cafeterias novas aí pela cidade, gosto de fazer passeios em parques, né? Gosto de estar conhecendo lugares ao ar livre, sou bem da natureza. Então, esse é um breve resumo aí para vocês me conhecerem um pouquinho e a gente ir se conhecendo, se introduzindo aí dentro desse assunto. Pontos importantes, pessoal. Quero começar já com vocês de cara fazendo um questionamento. Eu vou pedir para vocês, quem estiver aí assistindo a palestra pelo computador, que pegue o celular e escaneie o QR Code aqui que está na tela para vocês. Então, né, é só apontar o celular ali para o QR Code, que daí ele vai direcionar vocês para uma nuvem de palavras. Dentro desse QR Code vai ter uma pergunta, né, que é o que é diversidade e inclusão para vocês. E eu quero que vocês respondam em uma única palavra, que é diversidade e inclusão na percepção de vocês. Me avisem aí se vocês estiverem conseguindo acessar o QR Code, se vocês estiverem com alguma dificuldade, compartilhem aqui comigo também, que qualquer coisa eu posso disponibilizar o link também para vocês acessarem. Eu só vou sair da minha tela para poder acessar a nuvem e aí vocês também conseguirem visualizar o que vai vir de resposta. Boa tarde, time. Boa tarde, Xana. Xana, eu tô sem o celular aqui. Você poderia mandar o link aqui no chat, por favor? Claro, compartilho sim. Tu vai acessar o site menti, com i no final, .com, e aí tu vai digitar um códigozinho. Quando tu acessar, tu me avisa. Perfeito, já estou aqui na tela do código. Tá. O código, ele é 52 21 476. Perfeito, consegui acessar aqui. Conseguiu acessar? Mais alguém com alguma dificuldade? Por enquanto. Não? Show. Ó, já estão vindo algumas palavras. Tá aparecendo para vocês a nuvem? Sim. Tá. Quem não tiver conseguindo também, o QR Code está aqui do lado, e aí vocês conseguem também acessar por esse QR Code. Vindo algumas palavras interessantes aí. Reconhecimento, igualdade, respeito, empatia, pertencimento, justiça. Enquanto vocês vão mandando aí as palavras, eu sempre gosto de falar, assim, porque
vem palavras muito diferentes, mas ao mesmo tempo são palavras que são super comuns, assim, dentro do meio, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. E a gente percebe também que respeito é a palavra que vocês mais responderam, porque ela está em um tamanho maior que os demais. De fato, assim, respeito é uma palavra que combina muito com diversidade, equidade e inclusão, porque a gente consegue entender as diferenças que a gente tem, né, enquanto seres humanos. E o que a gente pode fazer em relação a essa diferença. Né? A questão de empatia, da gente se colocar no lugar do outro, da gente poder pensar num reconhecimento do próximo, a gente entender um pouco da nossa responsabilidade diante desse papel, né? Qual é o que a gente exerce diante da sociedade, questões de altruísmo, palavras bem interessantes que, ao longo do nosso bate-papo, ao longo aí da nossa troca, vocês vão entender e vão perceber um pouquinho mais. Eu queria muito entender na percepção de vocês o que era diversidade para a gente ter esse start, para a gente saber onde vai ser o nosso ponto de partida. Porque não adianta, né? Se a gente não tiver essa noção básica do que é e de como que funciona, a gente não consegue ter uma percepção muito, muito entendível a respeito dessa temática. Vou voltar para a minha apresentação para a gente começar, então, a respeito, falando de conceitos que são conceitos básicos, tá? Minha apresentação voltou para vocês? Sim. Show. Vamos introduzir, então, um conceito básico que é dentro da diversidade, que nada mais é o que é diversidade de fato. Ela vai se referir a qualquer característica que vai diferenciar um indivíduo do outro. E isso inclui aspectos que são diferenças demográficas, diferenças de ideias, diferenças de opiniões que as pessoas trazem. Então, percebam, diversidade, ela, para além de estar relacionada a questões, né, de orientação, de identidade de gênero, de orientação sexual, a gente traz num conceito de diferença. A partir do momento em que eu tenho uma ideologia, eu tenho uma formação, eu tenho uma perspectiva de vida e ela é diferente da de vocês, isso já traz diversidade, porque nós somos pessoas diferentes, com opiniões diferentes, em contextos diferentes. Então, a diversidade nada mais é do que essas características que vão diferenciar cada um de nós. Quando a gente fala de equidade, a gente vai falar, então, sobre os esforços para, de fato, identificar e eliminar essas desigualdades e até mesmo barreiras que vão ter entre as pessoas e as oportunidades. É aquilo que a gente fala, né? De fornecer as ferramentas necessárias para cada um dos indivíduos, da gente entender, olhar para eles com um olhar específico e poder trazer uma oportunidade ali que vai ficar, né, parelha para todos. Já quando a gente fala de inclusão, a gente está falando literalmente do sentimento cultural e também ambiental de pertencimento, que vai possibilitar a sensação de valorização. Então, é a partir do momento que eu estou, por exemplo, em determinado local e eu me sinto pertencente àquele local. A partir do momento que eu tenho o sentimento de pertencimento, eu me sinto inclusa naquele ambiente. Faz sentido para vocês esses conceitos, pessoal? Vocês já haviam pensado por essa perspectiva? Estão tímidos ainda, não tem problema. A gente vai avançando e a gente vai trazendo alguns insights. Então, quando a gente fala sobre diversidade, sobre equidade e sobre inclusão, é importante a gente ter esses conceitos em mente. Até porque são conceitos diferentes, mas que juntos eles trazem uma totalidade. E aí, a gente falando especificamente da população LGBT, porque ela é o que mais está relacionada à diversidade, é importante a gente conhecer a evolução das siglas. Por quê? Essa sigla ela evoluiu muito ao longo do tempo. Então, ela iniciou lá em 1980, somente com a sigla LGB, que inicialmente falava ali da luta das pessoas lésbicas, das pessoas gays e das pessoas bissexuais. Depois, lá em 90, foi feita a inclusão da letra T, que se refere às pessoas transgêneros, justamente para reconhecer a luta das pessoas trans e também das identidades de gênero. Também no ano 90 foi feita uma troca, então passou de LGBT para GLBT. Essa variante ela foi usada em alguns contextos específicos, mas ela enfatizava justamente a inclusão dos homens gays dentro dessa sigla. Embora o LGBT tenha se tornado a mais comum e a mais utilizada, né, em vários âmbitos. Avançando lá para os anos 2000,
a gente tem a inclusão da letra Q, que é o queer, que vai abranger todas as identidades e orientações que são fora da normativa tradicional do que a gente vê na sociedade. Em 2010, foi feita a inclusão do I e a inclusão do A. O I se refere às pessoas intersexo e o A se refere às pessoas assexuais, que vai visar, então, reconhecer essa diversidade biológica, as orientações, né, que não envolvem também só a questão de atração sexual. E também engraçado falar sobre isso, porque recentemente, não sei, né, para as pessoas que assistem novela, que acompanham, a novela das 9 está trazendo essa temática de intersexo, né? Então tem um caso ali de um nascimento de uma pessoa intersexo, de um bebê intersexo. Então é muito legal que esse tema, ele, por mais que lá em 2010 a gente já começasse a falar um pouquinho sobre isso, somente agora a mídia está falando, está colocando mais à frente, né, para as pessoas terem acesso, porque realmente é uma construção. Vocês podem perceber que ao longo dos anos tiveram várias evoluções da sigla, mas assim, conforme as coisas vão acontecendo, a sigla vai mudando, existe um entendimento por trás que é necessário se acompanhar também. E aí, até seguindo a nossa evolução, aqui em 2010 a gente extinguiu, né, deixando somente até o A e fazendo a inclusão do sinal do mais, que ele foi acrescentado justamente para que a gente pudesse embarcar todas as outras identidades e todas as outras orientações, tanto afetivas quanto sexuais e, obviamente, também de gênero, que não ficam explícitas, né, não ficam mencionadas na sigla como um todo. Então, a gente tem o mais que vai embarcar todas as outras identidades e todas as outras sexualidades. Eu sei que é muito complexo a gente falar sobre identidade de gênero, sobre sexualidade, porque ainda existe muita confusão, até mesmo dentro da própria sigla, né? Se mistura um pouco isso, mas a gente vai avançando e eu vou trazendo para vocês alguns insights para a gente deixar isso mais claro, né? Para ficar mais tranquilo. Hoje, então, né, a nossa sigla mais utilizada aí e mais comum é essa, então é LGBTQIAPN+, onde o L vai se referir, então, às pessoas lésbicas, o G, às pessoas gays, o B, pessoas bissexuais, o T, as pessoas transexuais, o Q, de queer, o I, de intersexo, o A, de assexual, o P, de pansexual e o N, né, que vai se referir aí às pessoas não binárias. E aí, obviamente, o mais, que vai embarcar todas as outras sexualidades e identidades. Para vocês ficar claro até aqui, pessoal? Sim. Eu sei que a sigla parece grande, né? A gente pode se perder em alguns momentos, enfim. Tá tudo bem se vocês não conseguirem falar a sigla como um todo, tá? Vocês podem só falar LGBT+, que tá tudo certo. É só pra gente entender quais são as letras que compõem a sigla e o que cada uma delas significa, tá? Mas não tem problema vocês fazerem aí, né, uma redução e falar só o LGBT+, tá tudo certo. Vocês não vão estar errando quanto a isso. Puxa, mas só uma dúvida aqui. O queer, ele é uma pessoa que não se identifica com outros gêneros? É isso? O queer, ele vai ser um guarda-chuva, tá? Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho. Mas ele é um guarda-chuva que vai entrar as pessoas que não se identificam dentro da normativa. Ou seja, as pessoas não binárias, as pessoas que fazem ali, né, o gênero fluido. Ele vai embarcar outros conceitos como um guarda-chuva maior. Sim. Mais pra frente ali a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, também vai deixar mais claro esse ponto. Pontos importantes, tá? Dos significados das siglas, porque isso que a Gabi trouxe é um ponto muito importante. Às vezes a gente sabe exatamente o que aquela letra significa, mas a gente não sabe, de fato, qual o significado, qual a representação que aquela letra tem. Então, trazendo aí uma visão para vocês mais clara, o L, que é das lésbicas, ele vai se referir às mulheres que se sentem atraídas emocionalmente, romanticamente e sexualmente por outras mulheres. O G, então, são os homens que são atraídos também, emocionalmente, romanticamente e sexualmente, por outros homens. Sexual, então, vai ser aquela pessoa que vai sentir atração tanto por homens quanto por mulheres. E transgêneros são as pessoas cuja identidade de gênero é diferente do sexo que foi atribuído ao nascimento. Dentro do que é o queer, se a gente for analisar ele ao pé da letra, o significado mesmo, ele significa estranho. Mas dentro da comunidade, essa letra ela foi ressignificada, ela trouxe um outro contexto para que a gente tirasse essa estranhez e não fosse algo pejorativo. Então, mesmo que esse termo ele seja um pouco diferente, não seja tão utilizado, ele vai embarcar justamente essas pessoas que não se encaixam dentro desse padrão.
são pessoas que geralmente ou elas têm uma fluidez, né, dentro do gênero, são pessoas que não se identificam como não binárias, né, tem uma série de características que vão caracterizar de fato uma pessoa queer. Mas, para ser simples, né, para a gente resumir, são as pessoas que não se encaixam dentro do padrão. Quando a gente fala do intersexo, são as pessoas que nasceram com as características biológicas que não vão englobar tanto, ou melhor, que englobam tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino. Antigamente, um tempo atrás, a gente falava, né, das pessoas hermafroditas. O intersexo ele veio como uma evolução, né, dessa nomenclatura. Hoje a gente não fala mais hermafrodita, né, a gente utiliza então a nomenclatura de intersexo, pessoa intersexo. Os assexuais são as pessoas, então, que não possuem, ou possuem pouca, atração sexual por outras pessoas, independentemente do seu gênero. Isso é algo que muitas vezes é considerado como um tabu ainda, pessoas assexuais, porque não é comum a gente conhecer pessoas que não tenham interesse em sexo. E saibam que isso é algo muito comum, apesar de não ser falado. Existem pessoas que, por exemplo, dentro de um relacionamento, a questão sexual não vai ser tão importante ou a mais importante. Essa pessoa talvez vá se preocupar com o tempo que ela se relaciona com o outro, com o carinho que ela tem, a forma como ela demonstra esse amor, os momentos em que elas estão juntas. E isso não está necessariamente relacionado ao sexo. O sexo, para ela, vai ser uma das últimas prioridades. Então, por isso, né, por essas características, a gente diz que as pessoas assexuais, justamente, elas ou não possuem, ou é a menor da sua prioridade dentro de uma relação. As pessoas pansexuais, elas vão sentir uma atração sexual ou romântica, afetiva, por todas as identidades de gênero. E aqui, algumas pessoas fazem confusão com o bissexual. Porque, teoricamente, a pessoa bissexual, ela sente interesse tanto por homens quanto por mulheres. E, né, essa é a característica principal de uma pessoa bissexual. O pansexual, ele vai para além disso. Lembra quando a gente falou ali, né, sobre pessoas cis e pessoas trans, né, onde a gente diz que pessoas trans, elas não se identificam com o sexo que foi designado ao nascimento? Elas passaram por essa transição de gênero? A pessoa pansexual, para ela, se a pessoa é cis, se a pessoa é trans, para ela isso é indiferente. Ela vai se preocupar e vai se sentir atraída pela pessoa em si, independente da identidade de gênero, independente da orientação sexual que essa pessoa vai ter. Então, por isso que o pansexual é diferente das pessoas bissexuais. O conceito de pan, ele é quase que uma evolução do bi, né? Porque ele vai embarcar um contexto muito mais abrangente nesse sentido. E as pessoas não binárias, então, são aquelas pessoas que o seu gênero, de fato, está muito além, ou até mesmo está entre a convencionalidade ali do que é ser homem e do que é ser mulher. São pessoas que geralmente, ou de fato, não se identificam com nenhum desses conceitos, ou são pessoas que têm uma fluidez, né, muito maior. Para a gente exemplificar, e até para ficar mais claro, geralmente são aquelas pessoas, por exemplo, que estão na rua e vocês não sabem muito bem se é uma menina, se é um menino. Talvez essa pessoa seja uma pessoa não binária. E aí, dentro desse contexto, a gente tem que lembrar que existe uma tratativa específica para as pessoas não binárias. Porque geralmente, né, na sociedade convencional, quando a gente se refere a uma mulher, a gente utiliza artigos femininos. Quando a gente se refere a um homem, a gente utiliza artigos masculinos. Quando a gente se refere a pessoas não binárias, geralmente o que é mais comum e que existem muitas pessoas falando é o gênero neutro, né? Onde existe o elo, o delo, enfim, né? Várias variações. Mas tu não precisa necessariamente fazer a utilização, né, do gênero neutro. Tu pode simplesmente não colocar o gênero quando tu for te referir àquela pessoa, né? É uma desconstrução que a gente tem que ter, porque a todo momento a gente coloca gênero em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz, mas é algo super possível e que tu não precisa necessariamente ficar falando elo, delo, né, e as outras variações, as outras palavras num gênero neutro. É importante sempre a gente perguntar, né, qual é a forma que aquela pessoa gosta de ser tratada, para a gente não errar, né? Para a gente sempre ter esse cuidado, né, e respeito perante aquela pessoa, porque é uma identidade super válida, né? E existem estudos aí que estão avançando relacionados às pessoas não binárias. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem mais
mas vai englobar, então, toda essa questão de gênero fluido, toda essa questão do crossdress, toda essa questão das drags queens e das drag queens, que são, né, homens e mulheres que fazem performance de drag, vai embarcar todas as outras variações dentro dessa sigla. Então, trouxe esse resumão para vocês entenderem, né, porque não basta a gente conhecer a sigla, mas a gente tem que entender os conceitos que estão por trás e o que representa aquela letra dentro da sigla. E aqui, gente, eu trago para vocês uma diferenciação para a gente começar a separar um pouco o contexto quando a gente fala identidade de gênero e quando a gente fala sexualidade, tá? Então, vamos pensar aí no indivíduo, tá? Pensem em uma pessoa. Vocês podem até pensar, tem vocês. Quando a gente fala em identidade de gênero, a gente está falando sobre a forma como eu me sinto, né? A forma como minha cabeça age, né? Como eu ajo durante a minha vida, de fato, como eu me identifico. Então, a gente tem ali mulheres cis, né, que são pessoas que nasceram e se identificam com a identidade de gêneros que foram atribuídas ao nascer. E a gente tem os homens cis, que são pessoas que também nasceram e se identificam com a identidade que têm. E aí, dentro desse meio, a gente tem as pessoas transgênero, que são as pessoas, então, que nasceram com um determinado sexo, mas que, na sua identidade, não se identificam. Então, fizeram essa transição. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente tem que pensar na identificação que essa pessoa tem. Me identifico com o gênero que eu fui atribuído ao nascimento? Beleza, sou uma pessoa cis. Não me identifico, faço essa transição de gênero? Então, sou uma pessoa transgênero. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando sobre aquilo que eu sinto atração, seja romântica, seja física, seja sexual, aquilo que me atrai. Então, a gente tem as pessoas hétero, né, que se sentem atraídas pelo gênero oposto. A gente tem as pessoas homossexuais, que são as pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo gênero. E a gente tem as pessoas bissexuais, que se sentem atraídas aí por ambos os gêneros, tá? Claro que aqui, dentro dessa régua, a gente traz de uma forma muito mais simplificada, porque, como vocês puderam ver ali dentro da sigla, existem uma série de variações, né? Até porque não é algo tão concreto. Ou tu é hétero, ou tu é homossexual, ou tu é bissexual. Né? Existe uma variação aí que é importante ser levada em consideração. Mas para a gente ter um entendimento um pouco melhor, né, a gente traz dentro desse conceito. Então, identidade de gênero, como eu me sinto, orientação sexual, aquilo que me atrai. Quando a gente fala de sexo biológico, é de fato aquilo que foi atribuído ao nosso nascimento. Então, a gente, né, nasceu fêmea ou mulher, a gente nasceu homem, né, ou macho, e a gente tem as pessoas intersexo, que nasceram com essa ambiguidade aí relacionada ao sexo biológico. Aqui, né, é bem simples, mais fácil de compreender. E aí a gente fala sobre um ponto super importante, que é a expressão de gênero. A expressão de gênero é a forma, de fato, como eu me visto, como eu expresso, né, aquilo que eu me identifico, aquilo que eu gosto, como eu me sinto confortável. Então, eu posso ter uma expressão de gênero que vai tender mais para o lado feminino, ou seja, eu vou me identificar mais com as coisas que são entendidas dentro da sociedade, que são coisas de mulheres, ou eu vou me identificar mais com uma expressão de gênero masculina, onde eu vou me identificar ali com roupas, né, com um estilo mais masculino. Dentro desse meio termo, a gente tem as pessoas que são mais o andrógeno. O andrógeno é, de fato, aquelas pessoas que tu não consegue saber, né, pelas roupas que ela está vestindo, se é uma mulher, se é um homem, né? Existe aí uma dúvida que fica, que tu não sabe exatamente qual é a expressão mais adequada que essa pessoa está se vestindo, mas que é uma expressão válida, né? Até porque a gente sabe que roupa em si, ela não tem gênero, né? A roupa, ela passou por uma evolução aí ao longo dos tempos. Se a gente for puxar há muitos anos atrás, homens usavam saia, né? Existem países aí que é super comum que homens façam utilização da saia como algo cultural. Então, existe toda uma evolução, né, desse contexto de roupa e de expressão de fato, mas para a gente deixar um pouco mais claro, a gente deixa dentro dessa regra, né? Então, uma expressão de gênero mais feminina, uma expressão de gênero mais masculina e uma expressão de gênero onde fica ali ambígua. Diga, Gabi. Não, tu me fez lembrar agora que o salto que a gente usa não era de mulher, né? O salto era masculino no início, né? Acho que daí, inclusive, quem criou foi um homem, não foi mulher que criou o salto. Pra te ver que Exato. a gente que define as roupas como masculino e feminino, que deixa de ser um estereótipo também, né? A gente faz um estereótipo ali da situação.
Exatamente. E até porque hoje, né, quando a gente fala de evolução, né, dentro da vestimenta, né, antigamente as mulheres, elas, por exemplo, não usavam terninho, porque terno era uma coisa vinculada à questão masculina. E hoje a gente vê mulheres que fazem a utilização de terno e não necessariamente quer dizer, né, algo relacionado a isso. Apenas que a pessoa se identifica com aquele estilo, gosta de se vestir assim e tá tudo bem. Então, bem como a Gabi trouxe, as roupas que a gente utiliza, elas dizem a respeito, né, do como a gente se sente confortável em relação àquilo. Se é uma roupa, de fato, da ala feminina, da ala masculina, isso não indifere, né? O importante é a pessoa se sentir bem, se sentir confortável em como ela está se vestindo e como ela está se apresentando para os outros. Aqui, pessoal, identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e a expressão de fato. Tá claro para vocês? Faz sentido? Sim, bastante. Eu gostei muito da apresentação que você fez, ficou bem visual, bem mais simples de entender, né, para quem de repente está sendo apresentado pela primeira vez ao tema, então eu achei muito bacana. Eu sempre gosto de trazer, e eu muitas vezes me coloco até como exemplo para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, identidade de gênero ali, né? Eu me identifico como uma mulher cis, porque, né, ao nascimento fui atribuída como uma mulher, me identifico assim. Minha orientação sexual é lésbica, né? Porque sinto atração por outras mulheres. Sexo biológico, feminino. E a minha expressão de gênero, na foto ali eu até tô mais feminina, né? Mas existem momentos e momentos. Mas a gente pode dizer que é uma expressão de gênero feminina. Eu gosto de trazer esse exemplo prático, porque daí a gente consegue distinguir o que é cada um dos itens. E eu até faço esse convite para vocês, façam essa reflexão vocês também, né? Qual a identidade de gênero, né, de vocês, a orientação sexual, sexo biológico, a expressão de gênero. Porque a partir do momento que a gente consegue se entender diante desses quesitos, a gente consegue praticar uma melhor empatia, porque a gente consegue se colocar de uma melhor forma no lugar do outro, entender como aquela pessoa se sente, né? Quais são as percepções que ela tem, daqui a pouco por que ela se veste daquela forma, por que ela gosta de ser chamada dentro daquele pronome. E aí, assim, aos poucos, a gente vai construindo um ambiente muito mais aberto, um ambiente muito mais acolhedor, um ambiente onde todos conseguem se sentir confortáveis do jeito que são. A gente evoluiu muito enquanto sociedade, isso é um caminho aí que a gente teve uma construção muito grande, mas ainda há muito que se percorrer, né? Ainda há um processo muito grande aí para a gente conseguir, de fato, fazer com que todos se sintam confortáveis em expressar sua identidade de gênero e a sua orientação sexual. Aqui, pessoal, eu trago para vocês a bandeira. Essa é a bandeira atualizada, que é utilizada, né? Agora, por último, houve uma atualização. Então, a gente fala ali inicialmente, né? A parte amarela. A gente traz ali questões do orgulho intersex. A gente tem ali depois, né? A parte branca, rosa e azul, onde a gente fala, né, o símbolo do orgulho trans. A gente traz uma pauta muito legal e muito interessante sobre o movimento antirracista dentro da bandeira, então a gente já começa a fazer essa provocativa, e aí a gente permanece com as cores que já eram utilizadas anteriormente, que já veio lá do movimento desde 1978. Então, se vocês verem essa bandeira aí, principalmente agora, né, no mês do orgulho, essa é a nossa bandeira atual, onde a gente começa a contemplar intersexo, trans e o movimento antirracista, além da comunidade LGBT. E aí, pessoal, agora eu quero trazer para vocês pontos importantes que são relacionados aos desafios que a gente vê dentro do ambiente de trabalho. Agora que vocês já tiveram, né, essa iniciação relacionada a conceitos, sobre a sigla, sobre o que é identidade de gênero, o que é sexualidade, vamos trazer isso para um ambiente corporativo. Quais são os desafios que essa comunidade, que essa população enfrenta dentro do ambiente de trabalho? Hoje, uma das coisas que é mais comum e que é mais falada é a questão de discriminação e do preconceito. Muitas pessoas pertencentes à comunidade, elas enfrentam uma discriminação, às vezes aberta, às vezes velada, dentro do seu local de trabalho. E isso inclui desde as piadinhas, comentários, cochichos, né, quando um coleguinha cutuca o outro para falar, né, sobre como o coleguinha está se vestindo, sobre a voz dele, até comentários que são comentários mais ofensivos e mais agressivos. Isso, para um ambiente, né, onde uma pessoa LGBT está inserida, é muito ruim. Além de que, hoje em dia, a gente já sabe que existem leis que protegem, e são leis relacionadas, de fato, ao preconceito e à discriminação que essa população sofre. Além disso, existe uma questão muito grande quando a gente fala sobre a necessidade de se expor. Por quê?
Geralmente, essas pessoas, esses profissionais, eles ocultam a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero justamente por medo de alguma represália, de alguma piadinha, de algum comentário ofensivo ou até mesmo de uma discriminação mais explícita. Então, essas pessoas, elas ficam o tempo todo em alerta, justamente para poder ficar cuidando como é que a pessoa está sentada, quais são os movimentos que essa pessoa está fazendo, a forma como ela está falando, como ela está se expressando, porque ela não pode, né, daqui a pouco deixar escapar ou dar uma pinta. Então, vejam a pressão que essa pessoa fica em estado de alerta o tempo todo para ficar se policiando no seu dia a dia, simplesmente por ser ela mesma. E ainda, obviamente, a gente percebe uma falta de representatividade. Por quê? A partir do momento que eu tenho pessoas que não são abertamente declaradas pertencentes à comunidade, isso pode me levar a um sentimento de isolamento. Uma falta de modelo de sucesso, de alguém que alcançou, né, daqui a pouco um cargo legal, tem uma posição legal, toca algum projeto legal, que possa, de fato, inspirar e orientar esses profissionais, né, a serem o que eles são e ainda assim mostrar produtividade, mostrar entrega, mostrar engajamento, porque são coisas totalmente diferentes. Aquilo que eu entrego, aquilo que eu faço, a minha performance no meu trabalho, com quem eu sou. Então, assim, percebam o quanto que isso é complicado para uma pessoa LGBT, um ambiente onde a gente não consegue ser totalmente quem a gente é. Onde a gente precisa ficar se cuidando, onde a gente, né, sofre comentários, onde a gente não tem uma representatividade. Dentro da questão da discriminação e dentro da questão do preconceito, a gente também se leva a um ponto das promoções. Por quê? A partir do momento que eu vejo e que eu entendo que existe uma exclusão de oportunidades do meu desenvolvimento, justamente por eu ser uma pessoa LGBT, isso pode trazer um impeditivo dentro da carreira dessa pessoa. Porque eu não consigo me ver crescendo, eu não consigo me ver alcançando projetos legais, né? Essa exclusão, até mesmo dessas oportunidades, desse desenvolvimento desse profissional, traz um prejuízo muito grande, porque essa pessoa não consegue performar de uma forma 100% efetiva. E isso vai impedir o crescimento dessa carreira, o crescimento dentro de um desenvolvimento técnico. Isso traz prejuízos muito grandes para aquele profissional. Além disso, o ambiente de trabalho fica um ambiente hostil, né? Porque a gente desmotiva, né, os funcionários que são LGBTs, a gente leva essa redução desse desempenho e, consequentemente, traz as menores chances de promoção para essa pessoa, porque ela fica com medo de se expor, de contar que ela é uma pessoa LGBT, justamente por achar que ela não vai conseguir crescer, justamente por ela achar que ela não vai conseguir alcançar outros objetivos e outros patamares dentro da organização. Isso, gente, isso é algo que se constrói muito dentro, né, da nossa cabeça, isso as pessoas falam, mas não é uma realidade majoritária. Existem empresas que, inclusive, incentivam as pessoas a falarem abertamente, as que quiserem, obviamente, sobre a sua identidade de gênero, sobre a sua sexualidade, justamente para incentivar também essa questão de performance. A partir do momento que eu tenho um ambiente diverso, com ideias diversas, com pessoas diversas, eu consigo fazer a somatória de tudo isso e trazer um resultado para a organização muito melhor. Trabalhando em uma determinada área ou em um determinado projeto. Então, percebam também o quanto essa discriminação e esse preconceito afeta nesse sentido. E o impacto negativo que isso vai trazer na saúde mental dessas pessoas. Porque, para além disso, né, como a gente falou, existe uma questão muito grande da pressão para tu se sentir, caber dentro daquela caixa, né? De tu te sentir incluído dentro daquele comportamento, de tu precisar ficar escondendo daqui a pouco os teus relacionamentos, tu vai evitar discussões daqui a pouco sobre a tua vida pessoal. Imagina como que tu vai falar que tu te relaciona com outra mulher, né? Que tu é casada com uma outra mulher. Né? Qual é o impacto? O que as pessoas vão pensar disso? Qual é a repercussão que isso vai ter dentro da organização? Então, essa preocupação de perder daqui a pouco um emprego, né, de não ser promovido, de enfrentar hostilidade, de não saber o que as pessoas vão falar de ti, é muito grande. Além do mais, isso pode aumentar questões relacionadas à ansiedade e estresse. Porque a partir do momento que eu fico todo o tempo tentando me encaixar nessa caixinha, eu fico me escondendo por medo dessa repercussão, por medo do que vão falar, a vigilância ela vai ser contínua.
Como eu disse para vocês, eu vou ter que estar em alerta ali o tempo todo. E isso vai trazer, gente, uma exaustão mental muito grande, que pode levar a crises de ansiedade e que pode levar a crises de estresse, se isso não for tratado, se não tiver um olhar diferenciado e específico para isso. Além disso, né, a gente também traz questões ali de fadiga e de burnout, porque a tua energia emocional, né, gasta para manter essa fachada que tu precisa manter, vai te levar ao esgotamento. E a partir do momento que isso entra num esgotamento, né, que tu não tem um ambiente onde vai te apoiar, isso vai só agravar a situação. Aqui eu trago para vocês pontos relacionados a notícias que a gente vê, notícias corporativas, né, onde a gente consegue entender um pouco mais sobre esses pontos. 3 em cada 4 empresas no Brasil tem uma área dedicada à diversidade e inclusão. Isso foi desse mês, né, uma reportagem de uma startup, porque a gente percebe justamente o quanto que a diversidade traz ganhos específicos para a organização e para os seus colaboradores. Além disso, a gente ainda vê que 80%, por exemplo, de pessoas trans já se sentiram discriminadas em alguma etapa de seleção de emprego, seja formal, seja informal. Então, percebam, mesmo tendo empresas se dedicando à área de diversidade, a gente ainda vê questões de discriminação e questões de preconceito. Então, o quanto que a gente ainda precisa evoluir relacionado a esse tema. E, dentro do mundo corporativo, a gente ainda tem, deve, né, a inclusão da comunidade LGBT, né, diz um líder, o Rodrigo Vasques, sobre ações aí que trazem temáticas sobre vagas afirmativas, enfim, discussões sobre essa pauta. Então, a gente tem um movimento, a gente está falando cada vez mais sobre diversidade dentro das empresas, mas a gente ainda precisa evoluir muito. E aí? E aí eu quero saber de vocês, assim, qual que é o papel de vocês quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão? O que vocês entendem que vocês têm como papel dentro dessa temática e dentro do ambiente corporativo? A gente pode falar, né, todas as pessoas estão envolvidas, né, quando a gente fala em diversidade, independente da organização, independente da área que trabalha, independentemente do local, mas a gente fala de respeito às diferenças, independente do contexto. Porque demonstrar o respeito e a valorização por essas diferenças individuais, seja ela orientação, identidade, religião, idade, etnia, capacidades físicas e mentais, nada mais é do que eu me colocar no lugar daquela pessoa e respeitá-la. Isso é um conceito básico. Eu posso não compreender, eu posso não saber o que aquela pessoa passa, eu posso não conhecê-la, mas eu preciso respeitá-la. Isso como algo primordial. Além disso, uma estratégia que a gente pode adotar é ser um aliado ativo, onde a gente vai apoiar as pessoas que são LGBTs, entre outras minorias, para poder se posicionar de fato contra a discriminação, contra o preconceito, né, trazendo conversas, né, que a gente vê as conversas informais em situações. Então, a gente pode se posicionar diante disso. Se tu tá vendo que daqui a pouco tem um coleguinha que tá fazendo uma piadinha ali que não é tão legal, tu pode pegar e te posicionar e falar, cara, acho que isso daí que tu tá falando, né, já não tem nada a ver, acho que não faz sentido isso. Explica melhor por que tu tem essa perspectiva, por que tu tá pensando dessa forma. Vamos trazer para a discussão, vamos trazer para essa pessoa refletir sobre aquilo que ela tá falando. Muitas vezes, a gente faz só uma repercussão daquilo que a gente já ouviu, do que a gente já conhece, a gente vai só repassando. E a gente nem reflete de fato sobre o impacto que aquilo que a gente está fazendo, ou o impacto daquilo que a gente está falando vai ter no outro. Então, quando a gente está nessas situações, é legal falar, é legal pontuar. Tu vai estar ajudando aquela pessoa que daqui a pouco não tem uma voz a conseguir daqui a pouco se posicionar. Além disso, a gente consegue promover um diálogo. Por quê? A partir do momento que a gente facilita e incentiva esses diálogos, que são diálogos mais abertos, que vão falar sobre diversidade, que vão falar sobre inclusão, que vão criar esse ambiente, de fato, acolhedor, a gente vai fazer com que todo mundo consiga expressar suas opiniões, expressar suas preocupações, e a gente vai conseguir trabalhar isso juntos. Então, de que forma que todos nós aqui podemos contribuir para que todos se sintam confortáveis, para que as pessoas não sintam medo, para que as pessoas não sintam vergonha, para que as pessoas consigam ser quem elas são, mesmo dentro do ambiente de trabalho. Além disso, a gente pode propor sugestões de melhoria.
Então, por exemplo, eu percebo que tem, né, um processo ali dentro da empresa que pode ser melhorado, que pode ser feito diferente, que vai trazer essa inclusão, eu posso ir lá e sugerir isso. Até porque a gente vai estar repensando práticas que daqui a pouco vão ser práticas muito mais inclusivas e que vão embarcar muito mais pessoas. A gente pode fazer essa reflexão pessoal de trazer e ficar contribuindo relacionado a reflexão de fato, né, dos próprios preconceitos que a gente tem, os comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia e buscar maneiras onde a gente vai ser mais inclusiva e a gente vai conseguir apoiar, de fato, a diversidade. Todos nós temos um papel, todos nós temos alguma contribuição. A gente só precisa parar e refletir o que nós estamos fazendo. Independentemente, né, do lado que tu escolhe, o fato de tu não falar nada diante de uma situação, ou de tu não expor, tu não comentar, tu já tá escolhendo um lado. Então, pensem, né? Se coloquem no lugar daquela pessoa, reflitam sobre o que vocês veem, o que vocês consomem, os comportamentos que vocês têm, para ver o que vocês podem daqui a pouco mudar. Às vezes são pequenas mudanças, mas que fazem toda a diferença. Além disso, obviamente, a questão de diversidade, ela é uma questão onde a gente vai ter um aprendizado contínuo. Ali, assim como eu trouxe para vocês relacionados à sigla, as evoluções que a gente teve ao longo dos anos, isso é algo que vem mudando a todo tempo, né? A todo tempo a gente vem trazendo estudos atualizados, a gente vem se aprofundando cada vez mais dentro da área de diversidade dentro das empresas. Então, a gente poder se comprometer com esse desenvolvimento sobre essa temática, o fato de vocês estarem aqui hoje, ouvindo uma palestra sobre diversidade, sobre os impactos que isso tem dentro do ambiente corporativo, já diz muito. Já diz sobre o quanto que vocês querem se aprofundar, o quanto que vocês querem conhecer e o quanto que vocês querem mudar o ambiente também que vocês estão para torná-lo mais inclusivo e para torná-lo mais diverso, mais seguro, mais acolhedor, onde todos consigam se sentir bem. E aí, pessoal, trago também algumas notícias aqui para vocês, né, onde a gente fala aí que a área de diversidade na indústria de tecnologia, ela traz mais prosperidade e traz mais inovação, né? Não é uma questão apenas social, né, mas quando a gente não tem a diversidade, ela traz uma série de implicações até mesmo comerciais, quando a gente fala sobre diversidade. E quando elas investem, elas são muito mais lucrativas e muito mais inovadoras, porque é aquilo que eu trouxe para vocês. A partir do momento que eu tenho equipes diversas, com pensamentos diversos, são equipes muito mais criativas, são equipes muito mais inovadoras, são equipes muito mais engajadas e que vão pensar em soluções diferenciadas para um determinado problema, para uma determinada questão. Além disso, a diversidade ela vai contribuir também para o aumento dessa produtividade do ambiente de trabalho, onde a gente vai conseguir levantar o outro, né? Vai conseguir, né, somar as suas forças e trazer uma contribuição daqui a pouco muito maior e muito diferente para o seu ambiente de trabalho. E aí, gente, chegando, né, ao fim aí do nosso bate-papo, eu queria deixar um vídeo de reflexão para vocês. Então, eu vou pedir que vocês olhem com atenção, olhem com carinho para esse vídeo e que vocês depois pensem sobre a mensagem que esse vídeo quer trazer. Vou soltar aqui para vocês. It's so easy to place people in boxes, drawing lines, creating sides. There's us, and there's them. Those we feel comfortable around, and those we don't. There are those of us with many chapters, and those just starting their own stories. There's the well-to-do, and those doing what they can. There are those we share something with, and those we don't seem to share anything with. Welcome, and thank you for coming today, guys. Today I'm going to be conducting an experiment where I'll ask you a series of questions. Now, these questions will be very personal questions, and for us to get a true result, I need you to be completely honest with how you respond. The first question I have is, who in here was the class clown?
Who is never on time? And then there's us. We who have tattoos. We who feel lonely. We who have been bullied. We who have bullied others. We who are madly in love. We who have overcome great adversity. And there's the lucky ones, whose team won the championship this year. We who beat cancer. And then there's all of us who are created in the image of God. And as one body, we stand together, united as one under His grace. Eu particularmente gosto muito desse vídeo, mas eu vou deixar a reflexão aí para vocês, eu me emociono muito. Acho que é um vídeo que faz total sentido, mas vou deixar vocês refletirem. E já agradeço aí, né, a participação de todo mundo, de vocês estarem aqui comigo, ouvindo, né, se aprofundando, conhecendo um pouquinho mais sobre diversidade. Eu fico super à disposição, deixo aqui as minhas redes sociais, caso vocês tenham interesse aí de se conectar comigo, da gente trocar uma ideia, da gente conversar mais, eu fico super à disposição. E contem comigo aí para o que vocês precisarem.